O Apocalipse já aconteceu. Eu sei que essa afirmação soa quase como uma heresia. Você provavelmente cresceu ouvindo que o fim do mundo ainda está por vir, que os indícios estão se manifestando, que a qualquer momento os 7 selos serão abertos, as trombetas soarão e a besta emergirá das profundezas. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso já aconteceu há quase 2000 anos e que a igreja sabe disso, mas esconde de você porque o medo do Apocalipse é uma das ferramentas de controle mais poderosas que ela possui? Baruch Spinoza, no século XVII, foi um dos primeiros pensadores a registrar essa verdade. E o que ele descobriu era tão perigoso que tentaram silenciá-lo para sempre. Antes de prosseguirmos, preciso que você compreenda uma coisa. Não estou pedindo que você abandone sua fé. Estou pedindo que você analise as evidências, que use a razão que Deus ou a natureza te concedeu. Spinoza acreditava que a verdade liberta. E a verdade sobre o Apocalipse pode libertá-lo de séculos de manipulação. Você já parou para ponderar por que o Apocalipse ocupa um lugar tão central na cultura cristã? Por que proliferam filmes, livros, pregações sobre o fim do mundo? Por que cada geração sente que é a última? A resposta é surpreendentemente simples. O medo funciona. E a igreja percebeu isso há muito tempo. Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã. Desde tenra idade, ele possuía uma mente inquisitiva que questionava tudo. Enquanto outros aceitavam as escrituras sagradas literalmente, Spinoza se perguntava: quando isso foi escrito? Para quem? Em que contexto histórico? Essas perguntas aparentemente simples o levaram a conclusões explosivas. Uma das maiores revelações de Spinoza diz respeito à natureza dos escritos proféticos. Ele percebeu que a maioria das profecias bíblicas não se referia a eventos futuros distantes, mas sim a eventos iminentes ao tempo em que foram redigidas. Os profetas falavam para a sua própria geração, não para pessoas 2000 anos depois. Quando Spinoza aplicou essa lógica ao Apocalipse, o que ele descobriu mudou tudo. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 65 da Era Comum. Algumas décadas antes da destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 da Era Comum. E quando você lê o Apocalipse sabendo disso, tudo adquire um sentido completamente diferente. Permita-me ilustrar. O Apocalipse começa afirmando que revela coisas que em breve devem acontecer. Não em 2000 anos. Em breve, o texto declara inequivocamente que o tempo está próximo, que aqueles que leem devem prestar atenção porque os eventos são iminentes. Se o autor tivesse a intenção de transmitir que os eventos ocorreriam milênios depois, por que empregaria uma linguagem de urgência? Por que enfatizaria em breve e o tempo está próximo? Isso simplesmente não faz sentido. Spinoza percebeu que os leitores originais do Apocalipse compreendiam perfeitamente o que o texto comunicava. Eles estavam vivenciando os eventos, testemunhando a Roma imperial oprimindo os cristãos, observando a tensão crescente em Jerusalém, sabendo que algo terrível estava prestes a acontecer, e aconteceu. No ano 70, as legiões romanas sitiaram Jerusalém. O cerco se prolongou por meses. A fome dentro da cidade atingiu níveis tão extremos que, de acordo com o historiador Flávio Josefo, pessoas chegaram a consumir os próprios filhos. Quando os romanos finalmente invadiram, destruíram o templo. Mataram mais de 1 milhão de pessoas. A cidade foi arrasada. Esse evento representou o Apocalipse para os judeus do primeiro século. O fim do mundo deles. O fim da era do templo. O fim de tudo o que conheciam.
E as imagens do Apocalipse se encaixam perfeitamente nesse evento. Os 4 cavaleiros, conquista, guerra, fome e morte. Exatamente o que ocorreu durante o cerco de Jerusalém. A besta com 7 cabeças, Roma, erguida sobre 7 colinas, governada por imperadores que perseguiam os cristãos. O número 666, quando você soma o valor numérico das letras hebraicas do nome Nero César, o resultado é exatamente 666. Nero foi o imperador que iniciou a grande perseguição aos cristãos, a grande prostituta assentada sobre muitas águas. Jerusalém, que se prostituiu ao se aliar com Roma e rejeitar o Messias. A destruição da cidade. Jerusalém, reduzida a cinzas. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. O Apocalipse não era sobre o futuro distante, era sobre o presente daquela geração. Spinoza foi um dos pioneiros a articular isso de forma sistemática. Ele demonstrou que interpretar textos antigos, sem levar em consideração seu contexto histórico, é um erro fundamental. E esse erro tem sido explorado pela Igreja por séculos. Mas espere, há mais. Por que a Igreja ocultaria essa interpretação? Por que insistir que o Apocalipse ainda está por vir? A resposta é controle. Spinoza identificou que a superstição nasce, se alimenta e se perpetua no medo. E não existe medo maior do que o medo do fim do mundo. Quando você acredita que o Apocalipse pode se manifestar a qualquer momento, você vive em um estado de alerta constante. Você se torna mais suscetível à manipulação. Você obedece mais, questiona menos. Porque, e se questionar te condenar ao inferno quando o fim chegar? A Igreja percebeu desde cedo que o Apocalipse futuro era uma ferramenta de controle perfeita. Cada geração poderia ser persuadida de que era a última. Cada evento negativo poderia ser interpretado como um sinal do fim. Cada líder poderia ser a besta. Cada desastre poderia ser uma praga apocalíptica. Pense em quantas vezes na história o fim do mundo foi anunciado. O ano 1000, 1260, 1844, 1999, 2000, 2012. E quantas vezes mais vamos ouvir que agora sim é o fim? Spinoza compreendeu que essa repetição não era um acidente. Era uma estratégia. Mantenha as pessoas com medo e elas serão mais fáceis de controlar. Agora, deixe-me apresentar algumas evidências que a Igreja prefere que você não conheça. Jesus, nos Evangelhos, afirmou claramente que aquela geração não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Aquela geração. Não uma geração 2000 anos depois. Aquela geração. A geração que o ouvia falar. E o que aconteceu dentro daquela geração? A destruição de Jerusalém, exatamente como Jesus profetizou. Os apóstolos também acreditavam que o fim era iminente. Paulo escreveu que o tempo é curto, que a forma deste mundo está passando. Tiago disse que a vinda do Senhor está próxima. Pedro disse que o fim de todas as coisas está próximo. Eles não estavam se referindo a eventos 2000 anos no futuro. Estavam se referindo a eventos que testemunhariam com seus próprios olhos. E testemunharam. A destruição de Jerusalém em 70 foi o cumprimento dessas profecias. Spinoza analisou esses textos com a razão. Sem dogmas. Sem pressupostos teológicos. E a conclusão foi inequívoca. O Apocalipse bíblico se cumpriu no primeiro século. Essa interpretação, conhecida como preterismo, existe desde os primeiros séculos do cristianismo. Vários padres da Igreja acreditavam nisso. Mas foi gradualmente suprimida porque não servia aos interesses de poder da instituição. Mas calma, tem mais.
É muito mais fácil controlar pessoas que esperam o fim do mundo do que pessoas que acreditam que as profecias já se cumpriram. Você já parou para pensar no dano psicológico que o medo do apocalipse causa? Quantas crianças cresceram aterrorizadas, achando que não teriam futuro? Quantos adultos tomaram decisões ruins, porque achavam que o mundo estava acabando? Quantas pessoas viveram em ansiedade constante, por causa de profecias que, segundo as evidências, já se cumpriram? Spinoza escreveu que, quanto mais tentamos viver segundo os preceitos da razão, menos dependemos das coisas externas. Mas a Igreja fez o oposto. Ela tornou as pessoas dependentes do medo, dependentes de intérpretes que dizem o que as profecias significam, dependentes de uma instituição que promete salvação do terror que ela mesma criou. Isso é servidão. Isso é manipulação. E isso continua acontecendo hoje. Toda vez que você vê um pregador falando do fim dos tempos, toda vez que um filme mostra o Armagedon, toda vez que alguém aponta para guerras e desastres como indícios do fim, você está vendo a máquina de controle em operação. Spinoza nos deu ferramentas para escapar dessa armadilha. A razão, o exame crítico, a coragem de perguntar. Isso faz sentido? E quando você pergunta, a resposta é clara. O Apocalipse fazia sentido para sua audiência original, porque falava de eventos que eles viviam. Não faz sentido aplicar essas profecias a eventos 2000 anos depois. Mas a Igreja insiste. Por quê? Porque perderia poder se admitisse a verdade. Agora, deixa eu te mostrar mais evidências que sustentam essa interpretação. O próprio Jesus deu uma pista clara sobre quando as profecias se cumpririam. Em Mateus, capítulo 24. Os discípulos perguntam quando o templo seria destruído e quais seriam os indícios da sua vinda e do fim da era. Jesus descreve guerras, fomes, terremotos, perseguições. E então diz algo crucial. Esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Essa frase é um problema enorme para quem acredita que o Apocalipse ainda está por vir. Porque Jesus disse claramente que tudo aconteceria dentro daquela geração. Uma geração bíblica é cerca de 40 anos. E o que aconteceu 40 anos depois de Jesus falar isso? A destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum. Spinoza destacou essa passagem como prova de que as profecias tinham um cumprimento próximo, não distante. Jesus não estava falando do século 21, estava falando do século I. Mas a Igreja reinterpretou. Disse que geração significava raça ou povo. Que Jesus queria dizer que o povo judeu não desapareceria até o fim. Essa interpretação foi inventada para preservar a crença no Apocalipse futuro. Não tem base no texto original. Spinoza entendeu que esse tipo de reinterpretação era comum. Quando o significado óbvio de um texto contradiz a doutrina, a Igreja simplesmente inventa um novo significado. E as pessoas aceitam, porque confiam na autoridade da instituição, mas a razão não aceita. E Spinoza era um homem da razão. Deixa eu te contar mais sobre a destruição de Jerusalém, porque entender esse evento é essencial. O cerco começou na primavera de 70 da Era Comum. O general Tito, filho do imperador Vespasiano, liderou 4 legiões romanas contra a cidade. Jerusalém estava cheia de peregrinos que tinham vindo para a Páscoa. Milhões de pessoas estavam presas dentro dos muros quando os romanos cercaram a cidade. A fome começou rapidamente. Flávio Josefo,
um historiador judeu que testemunhou o cerco, descreveu cenas horríveis, pessoas morrendo nas ruas, famílias lutando por migalhas, uma mulher que, enlouquecida pela fome, cozinhou e comeu o próprio filho. Enquanto isso, grupos rivais dentro da cidade lutavam entre si, zelotes contra sacerdotes, facções contra facções. O sangue corria pelos canais de Jerusalém, mesmo antes dos romanos entrarem. Quando finalmente invadiram, os romanos não tiveram piedade. O templo foi queimado. As pedras foram arrancadas uma a uma, exatamente como Jesus havia profetizado. Mais de 1 milhão de judeus morreram. 100.000 foram vendidos como escravos. Esse foi o fim do mundo judaico, o fim da era do templo, o fim de tudo que definiu o judaísmo por 1000 anos. E as imagens do Apocalipse descrevem exatamente isso. Fogo caindo do céu? Os romanos usavam projéteis incendiários. Sangue correndo? O cerco foi um banho de sangue. A grande cidade destruída, Jerusalém, chamada no Apocalipse de a grande cidade onde o Senhor foi crucificado. Tudo bate, tudo faz sentido. O Apocalipse foi escrito para uma audiência que estava prestes a viver esses horrores. Era uma mensagem de esperança no meio do desespero, dizendo que, apesar de tudo, Deus venceria no final. Spinoza percebeu que essa mensagem de esperança foi sequestrada, transformada em mensagem de terror, usada para assustar, em vez de consolar. Agora, você pode estar pensando, mas e a segunda vinda? E o julgamento final? Se o Apocalipse já aconteceu, o que acontece com essas crenças? Essa é uma pergunta importante. E Spinoza também a abordou. Ele sugeriu que a linguagem bíblica sobre vinda e julgamento era frequentemente simbólica. Quando o Antigo Testamento fala de Deus vindo contra uma nação, não significa uma aparição física de Deus. Significa julgamento, destruição, o fim daquela ordem. Da mesma forma, a vinda do Filho do Homem poderia se referir ao julgamento sobre Jerusalém. A destruição do templo foi o julgamento sobre uma geração que rejeitou o Messias, não uma aparição física de Jesus nas nuvens. Essa interpretação pode parecer radical, mas faz mais sentido com o texto do que a alternativa. Porque Jesus disse que alguns dos presentes não morreriam até ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Se isso significasse uma aparição física, Jesus teria errado. Todos os presentes morreram há 2000 anos. Mas se significava julgamento sobre Jerusalém, Jesus estava certo. Alguns dos presentes viram a destruição do templo. Viram o fim da era. Spinoza nos ensinou a ler textos sem pressupostos dogmáticos, a perguntar o que o autor queria dizer, não o que queremos que ele diga. E quando fazemos isso com os textos apocalípticos, a conclusão é surpreendente. O Apocalipse já aconteceu. Estamos vivendo na era depois do fim. Isso muda tudo. Se o Apocalipse já aconteceu, você não precisa viver com medo. Não precisa examinar cada notícia procurando indícios do fim. Não precisa se preocupar se aquele líder político é a besta ou se aquela guerra é o Armagedon. Você pode viver em paz. Pode planejar o futuro. Pode construir, em vez de esperar a destruição. Spinoza encontrou liberdade na razão. E a razão aplicada ao Apocalipse nos liberta do medo que a Igreja implantou por séculos. Mas a Igreja não quer que você saiba disso. Porque pessoas livres do medo são mais difíceis de controlar. Pensa em quantos ministérios, quantas igrejas, quantos negócios dependem do medo do fim do mundo.
Livros sobre profecias vendem milhões. Filmes sobre o Apocalipse arrecadam bilhões. Pregadores ganham fortunas anunciando o fim que nunca chega. Existe uma indústria inteira baseada no medo do Apocalipse. E essa indústria tem interesse em manter você assustado, em pânico. Spinoza já nos alertava sobre isso. Ele viu como a religião era usada para controlar as massas, como o medo era manipulado para manter as pessoas obedientes, submissas, como a verdade era sacrificada para preservar o poder, aquele poder que corrompe. E hoje, quase 400 anos depois, suas palavras continuam relevantes, incrivelmente atuais. Você acabou de receber um conhecimento que pode mudar a sua vida. Um conhecimento transformador. Conhecimento que a igreja preferiu esconder, manter em segredo. Conhecimento que mostra que você não precisa viver com medo do fim do mundo. Que você pode ser livre desse medo. Se isso fez diferença para você, se essa informação te libertou, o Super Thanks ali embaixo é uma forma de dizer que verdades escondidas merecem ser reveladas. Cada clique naquele coração dourado é um voto contra a manipulação. É você dizendo que prefere a razão ao medo, que escolhe a liberdade em vez da servidão. Você se torna parte de quem está ajudando outros a acordarem, a enxergarem a verdade. Mas ainda tem mais que preciso te mostrar, porque a história do Apocalipse tem implicações profundas, muito mais do que você imagina. Se o Apocalipse já aconteceu, o que isso significa para o cristianismo? Significa que a mensagem original foi distorcida. O que era consolo virou terror. O que era esperança virou medo. O que falava de eventos próximos foi transformado em profecias de eventos distantes, em algo inalcançável. Spinoza passou a vida tentando recuperar o significado original dos textos. Ele acreditava que, sob camadas de interpretação dogmática, havia verdades valiosas, mas essas verdades foram enterradas por séculos de manipulação institucional, de jogos de poder. O Apocalipse original era uma carta de esperança para cristãos perseguidos, dizendo que, apesar do sofrimento presente, Deus estava no controle, que Roma cairia, que o templo seria destruído, que uma nova era começaria, e tudo isso aconteceu. Roma caiu, o templo foi destruído, o cristianismo se espalhou pelo mundo, a nova era começou, uma era de novas possibilidades, mas em vez de celebrar o cumprimento das profecias, a igreja decidiu que era mais útil mantê-las no futuro. Assim poderia continuar usando o medo como ferramenta de controle, como uma arma. Spinoza viu através dessa manipulação, dessa farsa. E agora você também pode ver. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda, que ecoa até hoje. Se a igreja sabia que o Apocalipse já aconteceu, por que continuar ensinando que ainda está por vir? Por quê? Spinoza respondeu isso com uma clareza que poucos conseguiram. Ele disse que a religião institucionalizada não existe para revelar verdades. Existe para manter o poder. E o poder requer obediência. E a obediência requer medo. O Apocalipse futuro é a ferramenta perfeita para manter as pessoas obedientes. Porque se o fim pode vir a qualquer momento. Você não pode se dar ao luxo de questionar. Não pode arriscar sua alma eterna fazendo perguntas inconvenientes. Perguntas que desafiam o status quo. Spinoza fez essas perguntas inconvenientes e pagou o preço. Um preço altíssimo. Aos 23 anos, ele foi excomungado da comunidade judaica de Amsterdã. O documento de excomunhão é um dos mais violentos da história. Amaldiçoado de dia e amaldiçoado de noite. Amaldiçoado quando dorme e amaldiçoado quando acorda.
Ninguém deveria falar com ele. Ninguém deveria ficar a menos de 4 passos dele. Ele foi completamente isolado. E o que Spinoza fez de tão terrível? Pensou. Questionou. Usou a razão. A Igreja Católica também o odiava. Seus livros foram colocados no index de livros proibidos. Copiá-los ou lê-los era pecado. Por quase 200 anos, possuir uma obra de Spinoza podia te levar à prisão ou à fogueira. Era uma sentença de morte. Por que tanto medo de um filósofo? Porque Spinoza não atacava apenas doutrinas específicas. Ele atacava o próprio fundamento do controle religioso. Ele mostrava que a razão podia substituir a fé cega, que os textos sagrados podiam ser analisados como qualquer outro documento histórico, como um livro qualquer. E quando você faz isso com o Apocalipse, a conclusão é devastadora para a Igreja. Pensa comigo. Se o Apocalipse já aconteceu, o que sobra? Sobra o medo sem fundamento. Sobra a manipulação exposta. Sobra uma instituição que mentiu por séculos para manter o poder. Uma mentira deslavada. Não estou dizendo que toda fé é falsa. Não estou dizendo que não existe espiritualidade genuína. Estou dizendo que a instituição usou textos sagrados para propósitos que não têm nada a ver com espiritualidade, que usou a fé para propósitos obscuros. Spinoza acreditava em Deus, mas seu Deus era diferente do Deus da Igreja. Seu Deus era a própria natureza, a própria realidade, não um ser que manipula, ameaça e pune, mas a ordem racional do universo, a harmonia perfeita. Esse Deus não precisa de Apocalipse para ser adorado. Não precisa de medo para inspirar reverência. A própria existência já é suficientemente maravilhosa. Um milagre constante. Mas esse tipo de espiritualidade não serve aos propósitos de instituições de poder. Porque pessoas que encontram o divino na razão e na natureza não precisam de intermediários. Não precisam de padres, pastores ou rabinos dizendo o que pensar, dizendo o que fazer. A Igreja precisa que você precise dela. E o Apocalipse futuro garante isso. Porque só ela pode te salvar do fim que só ela anuncia. Um ciclo vicioso. Spinoza viu através dessa lógica circular, desse sistema fraudulento. E agora você também pode ver. Deixa eu te mostrar mais uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Uma informação extremamente relevante. O livro do Apocalipse quase não entrou na Bíblia. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve intenso debate sobre quais textos eram canônicos. Muitos padres da Igreja rejeitavam o Apocalipse. Eusébio de Cesareia, um dos historiadores cristãos mais importantes, classificou o Apocalipse entre os livros disputados, aqueles que geravam controvérsia. Por quê? Porque o estilo era diferente dos outros textos atribuídos a João. Porque a linguagem era excessivamente simbólica. E porque muitos já entendiam que as profecias tinham se cumprido em 70, que já haviam acontecido, se o Apocalipse já estava cumprido. Para que incluí-lo no cânon? A resposta é que alguns viram utilidade em mantê-lo. Profecias cumpridas poderiam ser reinterpretadas como profecias futuras. E profecias futuras eram úteis para o controle, para a dominação. A decisão de incluir o Apocalipse no cânon foi política, não teológica. Foi uma escolha de poder, não de verdade. Uma manobra estratégica. Spinoza analisou essa história e concluiu que a formação do cânon bíblico foi um processo humano, cheio de interesses políticos e econômicos. Os textos que temos hoje não foram escolhidos por inspiração divina. Foram escolhidos por homens com agendas.
com seus próprios objetivos. Isso não significa que os textos não tenham valor. Significa que devemos lê-los com discernimento, com a razão que Spinoza tanto valorizava, com um olhar crítico. Agora, deixa eu te contar sobre uma descoberta que complica ainda mais a narrativa oficial, que embaralha ainda mais as cartas, os manuscritos do Mar Morto. Descobertos em 1947, revelaram textos apocalípticos anteriores ao Apocalipse de João. A comunidade de Qumran, que produziu esses manuscritos, tinha suas próprias profecias sobre o fim dos tempos, sobre uma guerra entre filhos da luz e filhos das trevas. Isso demonstra que a literatura apocalíptica era um gênero comum no judaísmo do primeiro século. Não era uma revelação única. Era uma forma de expressar esperança e resistência contra opressores. O Apocalipse de João seguiu esse padrão. Usou símbolos que sua audiência reconhecia. Falou de eventos que sua audiência vivia. Deu esperança a pessoas que enfrentavam perseguição real. Transformar essa mensagem contextual em profecias sobre o futuro distante é desonesto. É exatamente o que a igreja fez. Spinoza teria ficado fascinado com os manuscritos do Mar Morto. Eles confirmam exatamente o que ele argumentava. Que os escritos sagrados devem ser lidos em seu contexto histórico. Que profecias antigas falavam de eventos próximos, não distantes. Mas você não ouve isso nos púlpitos, porque essa verdade não serve ao propósito de manter você assustado. E aqui está a ironia mais cruel. As pessoas que mais se preocupam com o Apocalipse são frequentemente as mais sinceras. São pessoas de fé genuína, que levam os textos a sério, que querem viver de acordo com a vontade de Deus. E essas pessoas são exatamente as mais exploradas pela indústria do medo apocalíptico. Compram livros, assistem filmes, dão dízimos para ministérios que prometem proteção do fim que nunca chega. A sinceridade delas é usada contra elas. O amor delas pela verdade é manipulado para fazê-las acreditar em mentiras. Spinoza sentiu compaixão por essas pessoas. Ele não escreveu para atacá-las. Escreveu para libertá-las, para mostrar que a fé não precisa de medo, que a espiritualidade não precisa de terrorismo psicológico. Se você cresceu com medo do Apocalipse, saiba que esse medo foi plantado em você. Não é natural, não é necessário e não é verdadeiro. Você pode deixar esse medo para trás. Pode viver em paz. Pode planejar o futuro sem terror. Spinoza encontrou essa paz através da razão. E a razão está disponível para todos. Mas a igreja não quer que você saiba disso, porque pessoas em paz são mais difíceis de controlar do que pessoas com medo. Agora você tem uma escolha. Pode continuar acreditando no que sempre acreditou. Pode fechar os olhos para as evidências. Pode voltar ao conforto da ignorância. Ou pode fazer o que Spinoza fez. Pode examinar, questionar, pensar. A escolha é sua. Mas pelo menos agora você sabe que existe uma escolha. O Apocalipse já aconteceu. A destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum foi o cumprimento das profecias. O fim do mundo judaico foi o fim da era que os escritos proféticos anunciavam. Estamos vivendo depois do fim. E isso é libertador, não assustador. Porque significa que o pior já passou, que as profecias já se cumpriram, que podemos viver sem o terror constante de um fim iminente. Spinoza morreu em 1677. Tinha apenas 44 anos. Alguns dizem que foi envenenado. Outros dizem que a poeira do polimento de lentes destruiu seus pulmões. A causa exata não sabemos.
Mas sabemos o que ele deixou: uma filosofia da liberdade, um método de leitura crítica, uma coragem de questionar que inspirou gerações. Seus últimos dias foram pacíficos. Ele não tinha medo da morte, não tinha medo do julgamento, porque entendia que Deus não era um tirano celeste esperando para punir. Deus era a própria natureza, e fazer parte dessa natureza era suficiente. Essa é a paz que a igreja não quer que você tenha. Porque pessoas em paz não precisam de salvação. E pessoas que não precisam de salvação não precisam da igreja. Mas você pode ter essa paz agora, sem esperar o fim que nunca vem. O apocalipse já aconteceu e você ainda está aqui, vivendo, respirando, pensando. Isso é um milagre maior do que qualquer profecia. Se esse vídeo abriu seus olhos, se inscreve no canal e deixa um like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que vive com medo. Alguém que foi manipulado pela indústria do terror apocalíptico. A verdade liberta. E Spinoza dedicou sua vida a essa verdade. Agora ela está nas suas mãos. Antes de terminar, preciso te contar mais uma coisa que Spinoza descobriu. Ele analisou como as profecias apocalípticas eram usadas em diferentes momentos da história. E o padrão que encontrou é revelador. Toda vez que a igreja enfrentava uma crise de poder, as profecias apocalípticas eram reativadas. Quando o Império Romano caiu, pregadores anunciaram o fim. Quando as cruzadas falharam, o Apocalipse foi invocado. Quando a reforma protestante dividiu a cristandade, ambos os lados apontaram o outro como a besta. O Apocalipse se tornou uma ferramenta política, uma arma ideológica, um instrumento de guerra psicológica, e continua sendo usado assim até hoje. Pensa em quantas vezes você já ouviu que determinado líder político era o anticristo. Lula foi chamado de anticristo. Bolsonaro foi chamado de anticristo. Trump foi chamado de anticristo. A lista é interminável. Por que isso acontece? Porque o Apocalipse sem data definida pode ser aplicado a qualquer situação. Qualquer guerra pode ser o Armagedon. Qualquer desastre pode ser uma praga bíblica. Qualquer líder impopular pode ser a besta. Essa flexibilidade é por design. A igreja percebeu que profecias vagas são mais úteis do que profecias específicas. Profecias específicas podem ser refutadas. Profecias vagas podem ser eternamente reinterpretadas. Spinoza chamou isso de superstição adaptativa, uma crença que muda de forma para sobreviver, que se ajusta a cada refutação, que nunca pode ser definitivamente provada falsa, porque nunca foi definitivamente afirmada. Essa é a genialidade sinistra do Apocalipse futuro. Ele é irrefutável não porque seja verdadeiro, mas porque é vago demais para ser testado. Mas quando você volta ao texto original, quando lê em contexto, quando aplica a razão que Spinoza ensinou, a vagueza desaparece. O Apocalipse se torna específico. Fala de eventos do primeiro século, de Roma, de Nero César, de Jerusalém, de 70. A igreja transformou um texto específico em uma profecia vaga, porque textos vagos são mais úteis para controle. Spinoza viu através dessa transformação. E agora, você também pode ver. Existe uma pergunta que talvez você esteja fazendo. Se Spinoza estava certo, por que tão poucas pessoas sabem disso? A resposta é simples. A informação foi ativamente suprimida. Os livros de Spinoza foram proibidos por séculos. Suas ideias eram consideradas heresia. Quem concordasse com ele arriscava excomunhão, prisão ou morte.
Mesmo depois que a censura oficial acabou, o estigma permaneceu. Spinoza continuou sendo tratado como um pensador perigoso, um destruidor de fé, um inimigo da religião. Poucos pastores e padres vão te contar sobre Spinoza, porque fazer isso seria minar a própria autoridade deles. Seria admitir que existe uma interpretação alternativa. E o medo que eles pregam pode não ter fundamento. A ignorância sobre Spinoza não é acidental e um produto de séculos de censura e difamação. Mas a verdade é persistente. Ela encontra caminhos através de livros, através de universidades e agora, através de vídeos como este. Você está participando de algo histórico. Está recebendo informação que foi ativamente suprimida por séculos. Está sendo exposto a ideias que poderiam ter te levado à fogueira em outras épocas. Use esse privilégio com responsabilidade. Pense, questione, examine. Não aceite o que eu digo cegamente. Leia Spinoza. Leia as escrituras sagradas originais. Forme a sua própria opinião. Isso é exatamente o que Spinoza queria. Ele não queria seguidores cegos. Queria pessoas que pensassem por si mesmas, que buscassem a verdade. E se, após pensar, você ainda concluir que o Apocalipse está por vir, tudo bem. Pelo menos será uma conclusão baseada em exame, não em medo. Mas eu apostaria que, se você examinar as evidências honestamente, chegará à mesma conclusão que Spinoza chegou. O Apocalipse já aconteceu. A destruição de Jerusalém foi o cumprimento das profecias. O fim anunciado era o fim da era do templo, não o fim do planeta. E você pode viver em paz sabendo disso. O mundo não vai acabar amanhã, nem no próximo ano, nem neste século. Você pode planejar, pode construir, pode sonhar, sem medo, sem terror, sem a sombra constante de um apocalipse que nunca vem. Isso é liberdade. Isso é o que Spinoza ofereceu ao mundo. E isso é o que eu estou oferecendo a você agora. Aceita? Se esse conteúdo te impactou, clica no sino para receber notificações. Cada vídeo deste canal traz revelações que a igreja prefere esconder. E quanto mais pessoas souberem, mais difícil será manter a manipulação. Spinoza foi silenciado em vida, mas suas ideias sobreviveram. E agora elas estão se espalhando, graças a você. Mas espera. Antes de você ir, preciso te contar uma última coisa. Spinoza não era apenas um crítico da religião. Ele era um construtor de alternativas. Ele não dizia simplesmente o que estava errado. Ele mostrava o que poderia estar certo. E a visão de mundo que ele construiu é profundamente bela. Spinoza via o universo como uma unidade, tudo conectado. Tudo parte do mesmo todo. Deus não era um ser separado do mundo, olhando de cima e julgando. Deus era o próprio mundo, a própria natureza, a própria realidade, nessa visão. Você não precisa ter medo de Deus, porque você é parte de Deus. Você é uma expressão da realidade divina, não uma criatura miserável esperando o julgamento. O Apocalipse, nessa perspectiva, perde todo o seu terror. Porque não existe um Deus raivoso esperando para destruir o mundo. Existe apenas a realidade se desdobrando, a natureza seguindo suas leis. Isso pode parecer frio para alguns, mas Spinoza encontrava um calor profundo nessa visão. Ele chamava de amor intelectual a Deus. Um amor que vem do entendimento, não do medo. É uma apreciação da beleza e ordem do universo. A igreja te ensina a amar Deus por medo do castigo.
Spinoza te convida a amar a realidade pelo prazer do entendimento. São dois caminhos completamente diferentes. Um leva à ansiedade eterna, o medo do apocalipse, a preocupação constante com salvação e condenação. O outro leva à paz, à aceitação, à alegria de fazer parte de algo maior que você mesmo. Spinoza escolheu o segundo caminho e viveu de acordo com essa escolha. Ele não acumulou riquezas, não buscou fama, viveu modestamente, polindo lentes para ganhar a vida, escreveu seus livros sem esperar reconhecimento, sem esperar aprovação, e morreu em paz, sem medo do fim, sem terror do julgamento, sem a sombra do apocalipse que nunca veio. Essa paz está disponível para você também, agora, neste momento. Você não precisa esperar, não precisa se converter a nenhuma religião, não precisa aceitar nenhum dogma, basta pensar, questionar, examinar. A razão é seu direito de nascença. Use-a. O apocalipse já aconteceu, há quase 2000 anos, na destruição de Jerusalém. E você está aqui, vivo, consciente, capaz de pensar. Isso não é um acidente, é uma oportunidade. Use-a bem. Spinoza usou a dele e mudou o mundo. Agora é a sua vez.